Então hoje, a neurocirurgia endovascular está mudando a forma como a gente faz o tratamento dos hematomas subdurais crônicos. E vocês vão saber exatamente agora como que isso é feito. Então, nos últimos vídeos, eu venho falando sobre o hematoma subdural crônico e a gente falou de um número que trazia bastante preocupação para a gente na neurocirurgia. 25% dos casos de hematomas subdurais crônicos operados vão recoletar e precisar de uma nova cirurgia. E isso incomodava demais, porque por mais que a cirurgia fosse muito bem feita, muito bem executada, a gente percebia que o hematoma voltava e a gente ia ter que pegar aquele paciente, que normalmente é um paciente mais idoso, um pouco mais fragilizado, e trazer de novo para o ambiente cirúrgico, trazer novamente para o ambiente de UTI. E a gente não queria que isso acontecesse. Foi quando os estudos começaram a aparecer, foram ficando cada vez mais robustos, e agora, em 2025, surgiram 3 estudos que são os multicêntricos, que a gente fala que são os trials randomizados, que traz peso para a conduta, e também um consenso terapêutico, que vocês conseguem ver aqui nos slides, e esses trabalhos mostraram que o tratamento endovascular, por meio da embolização da artéria meningea média, faz com que esse número de 25% de recirurgia, de reoperação, caia para apenas 4%. E isso por meio de uma técnica minimamente invasiva, que não traz corte nenhum para o paciente, navega por dentro dos vasos e tem uma duração média de 1h30 de procedimento. E o que muitos pacientes perguntam é, primeiro, o que é isso de artéria meningea média, Então assim, gente, basicamente nós temos várias artérias, vários vasos que levam sangue para o nosso cérebro. Vasos que vão internamente para o cérebro e externamente para o rosto, para estruturas do osso, do crânio, para aquelas meninges que nós falamos. E aqui nós temos a artéria meningea média, que é essa que passa bem nesse buraquinho que está aqui, que a gente chama de forame espinhoso, na base do crânio. Ela vem aqui por fora, ela entra e vai passar num buraquinho na base do nosso cérebro. Ela passa por aqui e ela vai se dividir em alguns ramos importantes, e no ramo parietal posterior e no ramo frontal. Exatamente aqui, na imagem, no caso real. Nós temos aqui o catéter, que a gente vai navegando, ele é bem pequenininho, e aqui nós seletivamos a artéria, o ramo parietal posterior, a gente vê a cápsula do hematoma aqui em cima, e aqui também nós seletivamos, o catéter está bem aqui, o ramo frontal da artéria meningea média, e a gente consegue ver a cápsula do hematoma aqui. Então, essa é a artéria que nós vamos colocar um catéterzinho e injetarmos um produto, um agente embólico, como se fosse uma espécie de cola, para parar o sangramento naquela cápsula. Então, qual é o racional de por que que a gente emboliza, que a gente coloca essa colinha na artéria meningea média? Bom, a gente já sabe que ela é quem irriga, quem leva sangue até a cápsula do hematoma. Então, uma vez eu colocando essa colinha lá no final dessa artéria, eu vou impedir o ressangramento. Então, eu vou impedir, em boa parte dos casos, que aquela cápsula volte a aumentar e esse paciente precise de uma nova cirurgia. E a partir desse momento, a gente começou a perceber uma melhora nessa taxa de recorrência. E isso gerou uma comoção na área neurocirúrgica, porque a gente pensou, caramba, existe agora um tratamento que promete reduzir uma taxa de recorrência para 4%. Só que surgiram perguntas. Isso é seguro? Essa recorrência real, a gente precisa comparar os casos. Então, vamos comparar pacientes que só operaram com pacientes que operaram e fizeram essa técnica endovascular. E esses estudos começaram a ser feitos e a gente vai perceber, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, mas a gente vai começar a perceber que o padrão de segurança é muito bom, a taxa de recorrência realmente diminui e com uma técnica pouco invasiva e rápida para fazer para o paciente. Então, assista ao próximo vídeo que vocês vão ver alguns trabalhos muito robustos
que apoiam essa técnica como uma técnica complementar à cirurgia tradicional de drenagem dos hematomas subdurais crônicos.